E aí vai mais uma provocação além daquela que você estava falando. Como fazer o cidadão tornar-se interessado num processo político sem, por exemplo, essa maldita bipolarização em que eu odeio quem pensa diferente de mim e ele odeia porque eu penso diferente dele? Olha, é um dos grandes dilemas da teoria política desde Platão, se não antes, né? Então, já só isso mostra que a solução não é fácil, para usar um eufemismo, na verdade. Platão, por exemplo, não quero assim, ser chato aqui agora, mas se interrogava exatamente como fazer com que a classe governante faça realmente o que interessa às pessoas, o bem comum, etc. E a solução que ele encontrou, uma delas, era primeiro formar essas pessoas desde criança, entender quais pessoas têm talento, aptidão para tal, quais, numa sociedade totalmente diferente, mais antiga, claro, quais pessoas têm aptidão para trabalhar, trabalhos manuais, etc., e encaminhar cada talento para sua vocação. E depois, então, formar essas pessoas com estudos técnicos, etc., da época. E aí, uma cláusula que ele colocou na ideia era eles não tinham que ter propriedade privada. Porque se tivessem propriedade privada, aí pudessem ganhar dinheiro, poupar, comprar, etc., aí eles teriam interesses, aí teriam conflito de interesses. Eles poderiam usar o poder público, entre aspas, para fins privados. Então, se tivesse propriedade privada, eles poderiam se auto-beneficiar. Obviamente, a solução encontrada de fato não é essa, nós não aplicamos isso. Eles têm propriedade privada como qualquer outro cidadão. Mas isso o que mostra que desde aquela época nós interrogamos sobre como fazer isso. E de fato não há uma solução perfeita. Porque uma vez eleitos, tem uma grande margem de ação. É verdade que depois de cada 4 anos nós podemos de novo punir nas urnas essas pessoas. Mas é muito difícil, muito complexo. Há uma assimetria de poder, há uma assimetria informativa. Nós não sabemos tudo o que acontece lá dia a dia. Você, nós aqui, eu, acompanhamos no dia a dia tudo o que acontece, precisamos acompanhar, quem por trabalho, quem por prazer, etc. Mas a maioria das pessoas não tem nem tempo, nem querendo, para saber tudo o que acontece nos bastidores da política. Então, há uma assimetria informativa. Então, neste sentido, eles conseguem manobrar a próprio favor de forma relativamente fácil. Existem países onde este gap, essa distância entre a classe política e a população é maior. Existem países onde é menor. Por exemplo, quando as pessoas aqui falam, porque a rainha da Dinamarca leva a criancinha de bicicleta na escola lá do lado de casa, na escola qualquer de bairro junto com as pessoas comuns, etc. Exato. Aqui não. Aqui há uma distância entre a população e o poder muito grande. Não é talvez como em alguns países africanos, mas também não é Dinamarca. Está no meio. Então, nós vemos que não precisa nem chegar em Brasília, nem chegar na elite política federal. Basta ter, por exemplo, juízes que até o nível regional você tem o elevador dos comuns mortais, o elevador dos desembargadores, ou tem os motoristas, etc. Ou aquela ideia de reclamar por um salário de 30 mil reais ou mais, ou aquela ideia de um juiz da Corte Suprema, do Supremo, que fez questão de ser chamado de Sua Excelência, lá, etc. E tal. Este tipo de tratamento, este tipo de benesses, etc., às vezes simbólico, formal, às vezes de fato, de ganhos reais, materiais mesmo, denota este problema. É óbvio que a população não gosta disso, a população queria mudar. É muito difícil porque a população se divide, a propósito de polaridade, tem opiniões diferentes, claro, mas tem algumas coisas sobre as quais quase todo mundo concordamos. Estes excessos, estes absurdos, imoralidade, todo mundo concorda, podemos dizer, de uma certa forma, né? Só que mesmo assim não conseguimos. Se você olhar os movimentos populares, Jornada de Julho, o movimento popular que acompanhou a Lava Jato, etc., as manifestações, etc., tiveram alguns resultados. Os movimentos, os protestos para o impeachment, etc., tiveram alguns resultados, mas não conseguiram emplacar tudo o que desejavam e muito do que foi aplicado já voltou atrás, já recuaram, porque a caneta está na mão deles. Mas